Hoje eu vou te contar tudo o que eu aprendi participando de 10 corridas. É isso mesmo. Todos os ensinamentos mentais que eu fui aprendendo, que corrida é um esporte muito mental, eu vou te passar aqui nesse vídeo. Lógico que eu vou te falar algumas coisas que eu fui aprendendo para correr melhor, para sentir menos dor, para conseguir ser mais constante, mas vai ficar bem mais na categoria dos ensinamentos mentais, tá? Ensinamentos que eu fui tendo, que eu posso dizer que o meu professor desses ensinamentos mentais foi a corrida, entendeu? O que eu fui aprendendo, como que eu lidei melhor com as minhas frustrações, expectativas, como que eu consegui manter a calma em alguns momentos, o que eu fiz para manter a motivação, a disciplina, o hábito. Então eu vou te mostrando tudo aqui e também vou confessar alguns problemas que eu passei. Muitas vezes a gente vê vídeos na internet de pessoas que são perfeitas, que nunca erram e que tudo dá certo. Mas comigo não é assim, quem já acompanha meus vídeos aqui sabe. Eu vou dizer que os problemas que eu passei, as cagadas que eu fiz, as frustrações desnecessárias muitas vezes no meio do caminho, beleza? Tudo começa por essa medalha aqui. Eu tenho até que, eu acho que mudar esse microfone aqui um pouquinho mais para cima, senão ele vai ficar chiando na hora que eu colocar as medalhas. Vamos lá. Vamos ver se vai dar bom aqui. Certo? Foi. Primeira medalha, essa daqui, que é de 26 de novembro do ano passado. E aqui é algo muito especial. Pode dizer que foi um primeiro start, um primeiro gatilho, uma primeira faísca. Aqui eu não corri, tá? Eu participei da caminhada, mas foi a primeira corrida que eu participei. Então, para quem não sabe, geralmente vai ter ali numa corrida também a caminhada. Geralmente é 5 km de corrida, 10 km de corrida e 5 km de caminhada ou 3 km de caminhada. Essa aqui, se eu não me engano, foram 3 km. Só que, por que eu falo que aqui foi a faísca de tudo? Na hora que eu tava lá, eu falei, caramba, velho, que ambiente foda. Que galera foda que tá aqui, dá pra ver que é gente que treina, dá pra ver que é gente que se dedica, dá pra ver que é gente que acorda mais cedo pra treinar. Cara, eu quero estar no meio desse ambiente. E aí, o que sempre foi o grande X da questão? A gente sabe que para ir para um próximo nível você tem que frequentar ambientes e estar perto de pessoas que são diferenciadas, que querem mais da vida, que querem se desenvolver. Eu falei, esse é um ambiente legal. Esse foi o primeiro start. Segundo start, que até é engraçado, a gente estava na caminhada e a gente chegou um pouco mais cedo, a gente já foi ali para a largada, tudo mais. E aí o locutor falou assim, pessoal da caminhada, vai para trás que o esquadrão de elite tem que ficar na frente. E aí eu falei, nossa, legal, né? Tem que realmente diferenciar. E minha esposa que estava junto se doeu um pouco com essa situação e ficou meio brava assim, falou, não, da próxima eu quero ser o esquadrão de elite. Eu quero fazer parte da elite também, não quero ir para trás não. Ela é um pouquinho mais competitiva que eu, né? Então, assim, ela meio que se doeu com isso. E aí até a gente saiu da corrida assim, falou, não, vamos treinar que nas próximas corridas a gente vai e tal, e a gente vai estar ali junto com a galera da elite, não vai ficar atrás na caminhada. Só que deu aquela motivação tudo, só que não seguiu em frente no primeiro momento. Alguns meses depois eu fui começar a correr, e aí eu trouxe ela junto. Não foi esse o início, entendeu? Mas foi algo que ficou martelando na nossa cabeça. E é isso que eu falo, que muitas vezes a gente fala, eu tomei a decisão agora. E na verdade, você já tomou a decisão faz algum tempo e só não se tornou realidade, porque aquilo já está martelando na sua cabeça, você já quer aquilo. E é no momento da decisão ali que você vai traçar aquele destino. Então, essa foi a faísca. Foi o começo aí de tudo. Vamos colocando aqui. Vamos ver se vai pegar no microfone. Aparentemente não. E aí, eu acredito que em junho ou 1º de julho desse ano, aconteceu a corrida da Unimed. E foi a primeira corrida de verdade, 5 km correndo, tá?
E aqui foi uma das corridas com mais ensinamentos, principalmente sobre lidar com frustração e entender que não era do jeito que eu pensava. Então o que eu estava pensando? Eu estou treinando numa velocidade X, na hora que tiver numa competição vai dar uma adrenalina e eu vou correr melhor. Só que, para quem já corre sabe, a adrenalina e corrida não se misturam muito bem, porque tudo que você quer na corrida é manter sua frequência cardíaca baixa. E tudo que a adrenalina quer fazer é subir a sua frequência cardíaca. Então, provavelmente se você está numa prova de corrida, participando de uma corrida, vai ser mais difícil do que o treino. Então se você faz, sei lá, um pace de 6 no treino, espere fazer 6:15, 6:20 no dia da corrida. Lógico, 6 num treino ali da distância que você vai percorrer, né? Então, só que aí tem um problema. Eu fui com uma expectativa. E aí no final, quando essa expectativa não é cumprida, por mais que eu faça treinamento mental há muito tempo, por mais que eu já desenvolvi muito o emocional, aqui eu me frustrei bastante nessa corrida. Porque eu falei, tô fazendo isso, no dia da corrida eu vou fazer melhor. E foi muito pior. O que aconteceu? Logo na largada, e esse vídeo vai ser mais ou menos assim, cada medalha eu vou dizendo os ensinamentos que eu tive com elas, tá? Na hora da largada, tava eu e minha esposa, e a gente largou e eu falei, vamos junto. Só que ela tem uma capacidade cardiorrespiratória melhor do que eu. Ela tem uma base cardiorrespiratória construída com o passar de anos. E eu nunca liguei muito para isso. Aliás, para quem já viu o vídeo aqui do Por que Começar a Correr, que é um vídeo que já tem aqui no canal, eu falo que eu comecei a correr não porque eu era muito bom e queria ser melhor ainda, é porque eu sou horrível correndo. Sempre fui horrível correndo. Não tenho talento nenhum para correr, eu queria fazer algo difícil que me desafiasse. Essa que foi a sacada de começar a correr. Principalmente depois de ver alguns vídeos do David Goggins e tudo mais, que ele falando que utilizava da corrida como uma ferramenta para calejamento mental, para aumentar a resistência da própria mente. Então foi esse o motivo. E vamos dizer assim, na minha juventude, enquanto eu estava fazendo academia, minha esposa estava fazendo basquete, que é muito mais forte a parte cardiorrespiratória. Enquanto ela está fazendo hitbox, geralmente eu estava fazendo o meu aeróbico depois da academia, fazendo uma caixa de areia ali, sempre leve, só para emagrecer e manter ali o fitness, vamos dizer. Tá que nessa época aí eu estava bem gordinho, né? Não era manter o fitness, era emagrecer o objetivo. Só que isso não desenvolve a parte cardiorrespiratória. Então, a gente, olhando a história, eu não desenvolvi essa base cardiorrespiratória, enquanto praticamente todas as atividades que ela sempre fez foi para desenvolver isso. Enquanto eu estava fazendo jiu-jitsu no começo da vida adulta, ela estava fazendo Muay Thai. Olha a diferença. Jiu-jitsu, força isométrica, Muay Thai é muito cardiorrespiratório. Então tinha uma lacuna ali, uma diferença bem grande. E ela começou a correr, eu falei, vou correndo atrás. E ainda tem mais um porém, que eu estava treinando corrida e ela ainda não estava no primeiro momento. Ela meio que foi nessa primeira corrida aqui quase que sem treino nenhum. Então eu realmente estava preocupado se ela ia conseguir finalizar ou não. Só que ali eu descobri que ela estava muito melhor do que eu. Só que num primeiro momento eu não consegui entender isso, porque você está ali na emoção e tudo mais. Eu fui seguindo, e aí quando deu 1 quilômetro de corrida, olha que engraçado, quando deu 1 quilômetro de corrida, a minha garganta secou de uma vez e eu não conseguia respirar. Simples assim. Secou assim, minha garganta fechou e eu não conseguia respirar. E aí até essa garganta voltar, nossa... E só que eu não desisti, continuei tentando correr. E aí a garganta secou mais ainda e fechou mais ainda, e eu fui tentando correr, tossindo, e aí deu vontade de vomitar. Nos primeiros, era para ter a hidratação nos primeiros 2 quilômetros, na hora que eu cheguei não tinha mais água na minha vez. Então eu fui pegar a hidratação no quilômetro 3 ou 4, que aí eu consegui jogar água, a garganta deu uma molhada e aí eu consegui continuar correndo. Só que aí é aquele negócio, nesse momento
e já se foi boi com a corda, não tinha mais o que fazer ali. O tempo já estava estouradaço que eu queria fazer, o tempo que eu fazia no treino já estava estouradaço, foi terrível essa corrida. Então aqui eu tinha muita expectativa de fazer melhor do que o treino, e foi muito pior, eu fiquei muito frustrado, e num primeiro momento eu não conseguia entender tudo isso que eu estava te falando. Eu falava, caramba, tava tudo certo, na minha cabeça, né? Tava tudo certo para eu fazer melhor do que dos meus treinos. Eu fiquei nessa, nossa, tava tudo certo. Só que não tava tudo certo. Eu corri numa velocidade que não era a minha velocidade, estava errado correr daquele jeito. Não sabia, mas no dia da prova não é que você faz melhor, a tendência é que você faça pior. Então é melhor você ir mais rápido no treino, treinar mais duro para no dia ser pelo menos um pouco mais fácil. Então estava com muita coisa desalinhada. Tão desalinhada a ponto de não conseguir entender no primeiro momento e se frustrar bastante. E aí... Só que eu não desisti. E aí que entra a questão de estar há anos estudando e desenvolvendo minhas capacidades emocionais, minhas capacidades mentais, me deu vontade de treinar mais ainda para fazer melhor. Só que foi meio que na força do ódio, vamos dizer assim, entendeu? Meio que na força do ódio, meio que na força da frustração de não querer passar por aquilo de novo. Sendo que o que faltou foi conhecimento. E tá tudo certo. Era a primeira corrida. Tá tudo certo. Não tinha nada de errado, tá? Então foi praticamente isso, essa corrida aqui. Aprender a lidar com as frustrações e aprender que no começo tá tudo certo. Errar. Então, mais uma aqui. Só vendo se o microfone não tá pegando, tá? Certo. Próxima corrida. Foi essa corrida aqui, que é a corrida do Moto Show. Foi uma corrida onde ela começava numa ladeira, numa subida. E aqui tá uma grande sacada. Nessa época eu tava me machucando muito. Porque eu não sabia ainda treinar corrida. Eu tinha na cabeça, tudo que eu faço na minha vida, eu quero criar um hábito diário. E nesse momento ainda, eu estava querendo fazer da corrida um hábito diário. E isso facilita muito na criação de hábitos. Eu falo até mais sobre isso no canal, sobre hábitos. Então fazer todo dia faz com que aquilo se torne mais fácil. Só que a recomendação da corrida, e como tudo, sempre na corrida é para mim, eu tenho um jeito de fazer as coisas e ela vem para me ensinar a fazer de um jeito diferente. Lógico, todas as outras coisas eu ainda quero que continue sendo diário, só que corrida, principalmente no começo, se você for fazer diário, você vai se quebrar todo, porque é uma atividade de impacto. Então você tem que fazer pelo menos dia sim, dia não, você tem que dar um dia de intervalo entre os treinos. E aqui eu estava me machucando muito, tanto é que eu tive que ficar 15 dias sem treinar nesse meio tempo. E quando eu fui para essa corrida, a única expectativa que eu tinha era não me machucar e conseguir finalizar. Essa era a única expectativa que eu tinha. Então, expectativa muito baixa. Eu fui só para participar, fui só para me divertir. E no final da corrida, eu acho que eu fiz um... não fiz um tempo pior do que da Unimed, porque eu nunca fiz um tempo tão ruim quanto o da Unimed. Mas não era o tempo que eu fazia no treino. E eu tava super felizão, porque eu fui para me divertir, fui para participar. Então, essa aqui foi uma corrida que mostra que tem momentos que você tem que criar expectativas para te dar força, mas existem outros momentos que você tem que jogar as expectativas lá embaixo para você somente continuar. Para você não ter expectativa nenhuma, em consequência disso não ter frustração nenhuma e só seguir em frente e continuar. Então aqui foi um momento de realmente não ter expectativa nenhuma, frustração nenhuma, mas foi uma grande superação por ter continuado, tá? Beleza. Então, já foram 3 medalhas. E aqui eu queria contar uma curiosidade para vocês. Antes de começar a corrida da Unimed, eu não segui nenhuma parte de corrida, não tinha nenhum conhecimento do que estava acontecendo na cidade, não sabia nada. E é um setor um pouco desorganizado, então você tem dificuldade de achar informações sobre isso. E eu descobri um dia antes que ia ter uma corrida.
que era, eu acho que Balneário Run, que é uma corrida que ia acontecer realmente largada no balneário aqui da cidade. E o balneário, ele tem uma descida muito grande e a corrida ia começar por ele, então seria uma subida assim gigante. E aí um dia antes eu mandei mensagem pro organizador, ele não me respondeu, ele foi me responder de madrugada. E quando ele me respondeu de madrugada, eu acordei um pouco mais cedo naquele dia por algum motivo, eu acho que minha cabeça ficou pensando nisso. Falei, caramba, dá pra ir na corrida ainda. Aí fiquei pensando na cama, pensando. Já tava em cima da hora, falei, não, eu vou. Avisei minha esposa, ela ainda tava dormindo. Falei, não, eu vou nessa corrida, eu não quero nem saber. Seria, no caso, essa seria a minha primeira corrida, né? E aí eu fui, me arrumei. Aí eu já tava meio que saindo, ela falou assim, me espera um pouco que eu tô me arrumando. Beleza. Aí eu esperei. Ela demorou uns 5, 10 minutos pra se arrumar, a gente saiu. Foi indo. E é longe, porque é um balneário mesmo, ele fica no rio, né? E eu fui indo. Na hora que eu tava chegando, na hora que eu dei de frente ali com a largada da corrida, na hora que eu cheguei, pau! Deram a largada e todo mundo saiu. Eu cheguei junto com a corrida, não deu tempo ali de correr. E eu não sabia o que fazia, se podia largar depois, o organizador não encontrei ele, não sabia se tinha que pagar alguma coisa ou depois pagava, nem sabia de número de peito, não sabia nada. Só que foi muito engraçado que na hora que eu cheguei, exatamente assim, na hora que eu cheguei, bam, deu a largada. Então foi bem frustrante mesmo isso daí, ao mesmo tempo que hoje foi engraçado. Só que essa ainda não é a pior parte. A pior parte é que ia ter uma corrida numa estrada ali que só tinha uma mão e não tinha como ir embora nos próximos 40 minutos. Eu fui atrás da corrida o tempo inteiro, olhando ali a corrida que eu queria participar, andando ali a 10 por hora no carro, que vai a caminhada, né? E a corrida tá lá na frente. No primeiro momento foi, caramba, velho, eu queria estar aqui, não tô participando e nem consegui ir embora logo. Só que ao mesmo tempo foi bom, porque eu vi as coisas acontecendo. Eu participei, mesmo sem verdadeiramente participar. Eu vi a galera correndo pra caramba, uma galera se superando, porque a corrida ia, então eu fiquei travado aqui na caminhada. Só que ela ia até lá na frente e dava a volta. Então eu vi a volta de todo mundo da corrida. Isso me motivou mais ainda. Num primeiro momento eu fiquei um pouco bravo, né? Principalmente porque se não tivesse que esperar ali minha esposa, eu ia chegar faltando 10 minutos. Mas só que assim, eu fiquei bravo naquele momento. Hoje eu vejo que foi legal eu ter participado, ter já feito uma visualização ali de como que é mesmo sentar ali, tá? Foi muito importante. Me motivou ainda mais. E eu acredito que se eu tivesse ido mesmo, eu tinha me quebrado inteiro naquela corrida. Porque ela já começava num subidão, assim, muito violento. Realmente, sabe aquelas subidas? E é uma subida que eu acredito que é 1,5 km mais ou menos de subida. Para uma pessoa que não tem experiência, eu nunca tinha treinado em subida, e eu estava sem condicionamento nenhum, e eu estava mais pesado nessa época, eu ia me quebrar todo. Então foi bom não ter dado. O que na época eu fiquei bravo assim com a situação, hoje é quase, sabe, igual alguns evangélicos falam, ele foi livramento. Realmente, aquilo ali foi livramento não ter participado, e foi muito bom ter visto, ter tido experiência. Vai ter um vídeo, não, já tem um vídeo aqui no canal, onde eu falo que o John Jones, ele foi no octógono uma semana antes, só para estar ali no ambiente, sentir a energia do lugar. Ali foi mais uma experiência que eu tive de sentir a energia, de sentir o ambiente, e me deixou mais preparado para o que foi depois a corrida da Unimed, entendeu? Então foi mais uma experiência, meio cômica nas corridas, mas foi bem legal. Próxima corrida do Dr. Bruno Nunes, mais uma corrida que eu fui para finalizar, porque meu objetivo nessas duas corridas era só não me machucar antes e não me machucar durante a corrida. Então foi bem tranquilo. Para você ver o tanto que isso
A corrida faz eu desenvolver algumas musculaturas emocionais por não ser algo fácil para mim, por ser algo difícil. Então, em muitas competições eu não fui para vencer, eu não fui para competir, não fui para me desafiar, que é uma coisa que eu gosto muito de me desafiar. O meu desafio era simplesmente não me machucar. Então, eu tive que lidar muito com tédio nessas corridas, nesses momentos. Meu único objetivo era não me machucar nessas corridas aqui. Corrida de São Vicente. Aqui eu já estava mais forte, tá? Aqui eu já... Depois dessa daqui, eu não machuquei mais, não senti mais dores fortes. Então eu aprendi o jeito certo de treinar, consegui fazer as intensidades certas, de não treinar só forte, de ter os treinos leves, de ter os treinos moderados, de ter os treinos intervalados. Então aqui já foi uma corrida melhor, tá? E aqui o ensinamento dessa corrida, pode até olhar, deixa eu conseguir focar nela. Nossa, seria legal ter focado em todas as medalhas assim, né? Aqui eu acho que vocês nem vê a medalha direito, mas tá. Fica de ensinamento. Ó, focou. Expectativa muito baixa em relação ao evento. Esse aqui foi um evento beneficente de uma igreja que parecia estar muito desorganizado. Essa era a impressão que passava. Jogaram todo mundo num grupo de WhatsApp. Só que era um povo que estava com muita boa vontade de fazer acontecer. Realmente estava com vontade de criar uma experiência ali para quem estava participando. E mesmo, parece que não tendo os mesmos recursos e o mesmo conhecimento de outras corridas, era um esforço tão grande de ser legal, de atender bem, que foi uma corrida muito especial. Foi uma corrida muito legal de participar. Estava tudo muito bem organizado. Teve realmente um cuidado. Então, muitas vezes, o ensinamento desse daqui, eu acho que por mais que um negócio pode estar parecendo que não vai ser tão legal, mesmo assim vai, participa, entendeu? Que você pode se surpreender positivamente. Então, muitas vezes parar de ficar julgando as coisas pelas aparências e só ir participar, se divertir. Essa aqui até o objetivo era, se fosse ruim, eu tava indo para me divertir com quem tava junto comigo, que era minha esposa, que era meu cunhado ali. Então, essa aqui teve esse ensinamento que não tem tanto a ver com esporte, mas eu acho que talvez tenha até mais a ver com a vida, beleza? Então, nessas corridas aqui eu já tava bem. Teve a corrida aqui da... Qual que foi que eu corri melhor? Eu fiz meu tempo. Acho que foi essa. Essa aqui foi a minha melhor corrida em relação a tempo. Tava com um clima bom, tava legal de correr, tava tudo correndo bem. Aqui eu fiz muito próximo da meta que eu queria bater. Muito próximo, acho que 12 segundos. 12 segundos da meta que eu queria bater. Foi minha melhor corrida. E aqui eu entendi que praticamente todas as coisas que eu quis conquistar na vida e consegui, eu visualizava, colocava em prática e aquilo ia acontecendo. Já na corrida, é algo que você tem que criar uma base e depois você colhe o resultado. É muito parecido com várias coisas que tem que fazer, mas você tem que criar uma base e depois colher o resultado. Não é tanto como um projeto que você faz acontecer, tem mais a ver com... Vamos dar um exemplo de um cara que funda uma empresa e do cara que é um vendedor de uma empresa. O vendedor de uma empresa, ele mentaliza, eu quero fazer 10 vendas essa semana, ele vai lá e faz 10 vendas. Já o cara da empresa, ele teve a ideia da empresa, os primeiros 2 a 5 anos tomou prejuízo muitas vezes para depois fazer aquilo acontecer. Tem mais a ver com isso, entendeu? Então na corrida você tem que criar uma base ali de treinos leves e depois você colhe esse resultado numa prova. E aqui foi onde eu entendi, onde eu fiz meu melhor tempo, que é uma evolução mais lenta. Não é igual, por exemplo, o dinheiro que você consegue e
entrando em bons negócios, acertando, mentalizando e fazendo acontecer. Não, tem todo um processo. Então, de todo esse tempo que eu estou fazendo, a velocidade é medida em pace de corrida. E quanto menor o pace, melhor. Eu consegui baixar 2 minutos de quando eu comecei. Só que minha expectativa era baixar uns 4, 5 minutos. Só que não é natural fazer isso, entendeu? 2 minutos já foi uma grande evolução. Consegui baixar isso do meu tempo. Então, essa aqui foi uma corrida bem especial. Beleza? Isso aqui, ó. Eu ainda tô com dúvida se foi da Suzano ou do Eldorado que eu bati meu menor tempo. Depois eu vou olhar na edição certinho e trazer para vocês. E mais uma questão sobre a corrida da Suzano é a seguinte. Aqui, a partir dessa corrida, todos os domingos teria eventos de corrida. Então, eu demorei 4 meses para ter essas 4 medalhas aqui. 4 meses para ter essas 4 primeiras medalhas que eu te falei. E aqui teria 5 corridas seguidas. Então, em 1 mês e 1 semana, eu teria mais medalhas do que demorou 4 meses, entendeu? Então, corrida da Suzano, logo depois corrida da Track and Field, logo depois corrida da Poli, logo depois corrida do Eldorado, logo depois 1 semana depois. E 1 semana depois corrida do SESC Senat, de novo, uma em cima da outra. E aqui o objetivo dessas 4 corridas foi muito uma em cima da outra. Não foram igual às outras, que eu tive 1 mês para me preparar muitas vezes, e aí voltava. 1 mês para me preparar. Não, aqui foi uma em cima da outra. E por já ter entendido de corrida, eu já tinha entendido que não ia ter uma grande diferença no meu tempo. O meu objetivo era manter a disciplina, ir em todas as corridas. E, cara, fazer isso todo domingo exige uma logística muito grande. Porque no meio do caminho tem aniversários. Eu acho que a gente teve 2 aniversários no meio desse caminho. E os 2 foram comemorados no domingo. Teve... todas as coisas que você pensava no final de semana que pode atrapalhar a logística disso. No último final de semana tinha uma luta que eu queria assistir muito, que era do John Jones. Eu tive que assistir depois de acordar, no dia seguinte, antes da corrida. Eu acordei 4 horas da manhã para ir correr às 6h30. E aí das 4 às 4h35 eu assisti a luta, entendeu? Então tem vários sacrifícios que você vai fazendo. Não tem tantos ensinamentos em cada uma dessas próximas corridas, porque elas foram muito uma em cima da outra. Mas o grande ensinamento sobre elas, vamos mostrar aqui. Corrida da Track and Field, corrida da Polio, corrida da Eldorado, que é uma empresa aqui de celulose da cidade. Não, essa aqui vamos deixar por último. Então foi tudo uma em cima da outra, não teve tanto ensinamento assim, uma sobre a outra. Track Field foi a primeira vez que eu corri na chuva, tá? Tá que não foi uma chuva muito forte, mas estava com o piso molhado, estava ali caindo algumas gotas, teve um momento de chuva durante a corrida. Aqui é um lugar muito quente, que não chove tanto. Então vamos lá. Track and Field. Eu escolhi essa camiseta aqui. Eu queria ter pegado a camiseta do SESC Senat, que foi a última corrida. Só que ela ainda tá lavando, porque foi ontem, entendeu? Aí eu acabei resolvendo escolher a camiseta que eu mais gostei do tecido, do conforto dela. Depois, corrida da Polio. Aqui teve uma galera que fez 21 quilômetros, meia maratona. Foi a primeira vez que eu vi pessoas desmaiando na rua, passando mal de verdade, vomitando. Então essa aqui foi uma corrida que deu para mostrar que corrida não é brincadeira, principalmente em distâncias mais longas, tá? Corrida da Polio, depois corrida da Eldorado, e depois eu tenho que ver se foi na corrida da Eldorado ou se foi na corrida da Suzano que eu bati meu melhor tempo, tá? Cara, eu acho que foi na da Eldorado, mas na edição eu coloco aqui para vocês, sem falta. E por último,
para encerrar esse ciclo. E essa é minha última corrida desse ano, tá? A do SESC Senat. E por que essa última corrida desse ano? Porque até o momento não tem nenhuma marcada e mesmo se marcar eu não vou. Eu vou fazer um treinamento de base agora para desenvolver minha base cardiorrespiratória e eu volto em janeiro do ano que vem. No final de janeiro do ano que vem. Provavelmente dia 26 de janeiro eu tô de volta. Então vai ter 2 meses para treinar leve, para fazer tudo o que precisa, desenvolver essa estrutura cardiorrespiratória a mais para colher os frutos nesse dia, tá? Então, começou tudo numa corrida do SESC Senat e finalizei essa primeira temporada, esse primeiro ciclo em uma corrida do SESC Senat também, tá? Então, é isso. E aí, se você olhar aqui no fundo, tem todas essas medalhas duplicadas aqui, porque em todas a minha esposa participou junto comigo. Então, é medalha pra caramba, faz parte da decoração do escritório aqui e faz parte de um novo estilo de vida que eu resolvi criar pra minha vida, que me trouxe muitos ensinamentos, me trouxe muitas coisas boas para minha vida. Na verdade, só coisa boa, só coisa boa. Em cada uma dessas corridas eu fui aprendendo coisas novas, porque eu acabei não falando isso, mas entre uma e outra acontece de você dar um calo no calcanhar. Aí você assiste uns 10 vídeos para entender como é que você faz para não dar mais calo. Aí, por exemplo, sua garganta secou, que foi o caso da primeira corrida. Aí você assiste muitos vídeos para aprender o que fazer quando isso acontece. Você está sentindo uma dor na canela, aí você aprende como é que você faz para passar pela dor na canela. Aí dá uma dor na lateral do joelho, aí você aprende o que você tem que fazer para passar por essa dor na lateral do joelho. Então são várias coisinhas que você tem que ir passando, passa por um problema, aprende como resolver esse problema, coloca em execução e resolve. Muitas vezes você coloca em execução, não resolve, você tem que voltar a estudar mais um pouco, coloca em execução de novo, aí dá certo, e aí até que você começa a correr sem parar, sem se machucar, vai aprendendo como é que faz. Beleza? Esse vídeo foi sobre isso, então foi algo que me ensinou muito e eu quis transmitir isso pra você, tá? Vou deixar... Não, ainda não vou deixar porque não tá pronto ainda, mas eu vou gravar uma super aula, tá? Sobre a mente subconsciente, como que você faz para utilizar os poderes da mente subconsciente para conquistar os seus objetivos. Então, muito em breve vai ter um link aqui abaixo para você acessar essa super aula que eu vou te ensinar tudo que você precisa para utilizar desse super poder que você tem e provavelmente você não está sabendo liberar ele, tá? Então, é isso aí, moçada. Até o próximo vídeo.